Uma das imagens mais clássicas do cristianismo, que mais representa a religião, é essa que vai passar na sua tela agora. O quadro da Última Ceia do pintor renascentista Leonardo da Vinci. O italiano passou alguns anos para finalizar a obra-prima, que retrata um dos momentos mais simbólicos da Bíblia e que institui um dos sacramentos de maior importância para os católicos, a Eucaristia. Muita gente não sabe, no entanto, que a Última Ceia foi escolhida para acontecer em um dia marcante, não só pelos motivos que todos conhecem. E o que, afinal, Jesus estava celebrando na Última Ceia? Vamos descobrir? Meu nome é Ivan Lima e seja muito bem-vindo a Fatos Desconhecidos. Todos conhecemos a história da Santa Ceia, como o momento em que Jesus Cristo chamou os seus apóstolos para participarem dessa ocasião. Porém, existe um motivo específico para aquele banquete estar sendo realizado naquele instante. Jesus, que era judeu, estava comemorando a Páscoa. Mas, se ela foi criada exatamente por causa da ressurreição do Messias, como é que ele já estava comemorando sua própria festividade? Acontece que o homem de Nazaré estava celebrando a Páscoa do judaísmo, conhecida como Passá. Para facilitar seu entendimento, tenho que te explicar outra história encontrada na Bíblia que é bem famosa: a libertação dos hebreus da escravidão no Egito. Historicamente falando, o que se sabe pode ser um pouco diferente do que é contado nas Sagradas Escrituras, mas fato é que os judeus saíram de onde estavam, região conhecida como Canaã, hoje situada na Palestina, e foram para o Egito em busca de fugir da seca e da fome. Lá, se aproveitaram da localidade de um povo relativamente pacífico, os Hicsos, e se fixaram em suas terras. Isso até que outra nação, de características mais de guerra, digamos assim, invadisse e conquistasse aquela área. Estou falando do Egito. Por consequência, os hebreus, ou se preferir, os judeus, já que também eram conhecidos assim, se tornaram escravos do Império Egípcio, uma situação que durou por volta de 400 anos. A palavra de Deus é muito específica sobre essa história, sendo retratada no livro do Êxodo, um dos 39 do Velho Testamento. Existem ainda referências a essa passagem na Bíblia inteira. Tudo começa quando Moisés recebe uma mensagem divina. Seu povo não deveria mais ser escravizado pelos egípcios. Moisés, então, avisa ao faraó que Deus está exigindo a libertação do seu povo. O chefe do império, além de não dar crédito, pune ainda mais o povo hebreu, aumentando a carga de trabalho. Moisés volta ao faraó mais uma vez, porém com uma pequena ajudinha, se é que podemos chamar assim. Pede novamente para que ele liberte o povo. Com a nova recusa, começa o evento bíblico conhecido como as 10 pragas do Egito. A cada resposta negativa ou tentativa de trapaça do líder egípcio, prometendo falsamente libertar os hebreus e não o fazendo, Deus lança uma nova praga. A primeira, a água do Nilo e de todos os outros rios do Egito se transforma em sangue. Bem, acredito que muitas pessoas já entenderam a mensagem. Entretanto, o faraó era uma pessoa teimosa. Conforme as Sagradas Escrituras, a população começou a cavar desesperadamente para procurar água potável. Depois de 7 dias desse caos, o Todo-Poderoso manda a segunda praga, infestação de rãs. E por aí vai. Muitas outras maldições aconteceram no Egito. Depois das rãs, vêm os piolhos, as moscas. Mesmo assim, o comandante do Egito estava decidido a não libertar os hebreus. Mais pragas.
Os animais são mortos e os que sobrevivem, além do povo, são atingidos por feridas e sarnas. Gafanhotos agora acabam com as plantações dos egípcios. Os dois últimos castigos são bem diferentes e mais pesados que esses últimos, pelo menos na minha opinião. Primeiro, a escuridão. Uma neblina toma conta das cidades daquele país. O sol é bloqueado por ela e tudo fica escuro. Os cidadãos não conseguem nem mesmo manter uma tocha acesa para enxergar qualquer coisa. E por final, e não menos importante, a morte dos primogênitos. Essa última com um detalhe. Os judeus, a mando de Moisés, que recebeu o aviso do Senhor, marcaram as portas de suas casas com sangue de cordeiro, para que não fossem atingidos pela última praga. Caso você não saiba o que significa primogênito, eu te explico. É o primeiro filho, o homem de um casal. Em muitas culturas, principalmente as mais antigas, isso representa muita coisa importante. Os reis da antiguidade, por exemplo, sempre desejavam ter filhos para continuar seus reinados, já que as mulheres não podiam governar sozinhas. Na Bíblia, especialmente no Velho Testamento, essa figura também tem um importante significado religioso. Por isso, matar os primogênitos é uma espécie de punição muito dura. Tanto que, dessa vez, o faraó cede. O povo hebreu, libertado e louco para fugir de uma vez da escravidão, parte às pressas. O general egípcio, mais uma vez, se arrepende de deixar o povo partir e manda o seu exército para persegui-lo e matá-lo. Acontece aí uma das mais famosas passagens da Bíblia, quando Deus pede para que Moisés toque com o cajado no Mar Morto, onde o povo hebreu está encurralado. O mar se abre, permitindo a fuga dos judeus. Moisés, o líder de todo esse movimento, que ficou conhecido como Êxodo, morre logo que consegue enxergar Canaã. Porém, os hebreus estavam livres e assim o acontecimento é celebrado todos os anos. Surge dessa história o Pessah, ou, como também é conhecida, a Páscoa judaica. É comemorada durante 7 ou 8 dias, dependendo de qual país está sendo realizada. Na primeira ou segunda noite do Pessah, acontece um jantar, uma cerimônia conhecida como Seder. O jantar consiste em alguns pratos típicos que são tradicionais durante a época. Na véspera do Seder, os primogênitos também possuem uma tarefa especial. Devem jejuar em homenagem à memória dos primogênitos do Êxodo, que sobreviveram à praga de Deus. Uma espécie de lembrança que eles seriam protegidos em seus caminhos. Durante o Seder, outros ritos importantes para os judeus acontecem. A história do Êxodo é contada e muitas refeições são feitas. E acontece que a crucificação de Cristo, um dia após a ceia, ocorreu durante o Pessah, provavelmente próximo ao dia do Seder. Tanto a Páscoa judaica quanto a cristã se tornaram uma espécie de celebração para as duas religiões. Porém, a judaica já acontecia há muito tempo antes, há cerca de 3.000 anos. As duas cerimônias, por sinal, não têm dia fixo. Tudo depende de alguns eventos astronômicos. A explicação para a data cristã é feita pela Igreja Católica e é um cálculo que é um pouco complicado. A Páscoa cristã ocorre no primeiro domingo depois da lua cheia, que segue o equinócio de primavera no hemisfério norte. Já o Pessah é realizado sempre no dia 14 de Nissan. Mas espera, Nissan? Então, é o mês do calendário hebraico. Os meses desse calendário são baseados no movimento dos astros, mais especificamente do Sol e da Lua. E por isso é conhecido como um calendário lunisolar. O nosso, que é o gregoriano, que é baseado nos movimentos dos astros. E então, conta aqui pra gente o que você já conhecia dessa história. Diz aí se quer ver mais vídeos como esse, e a sua opinião, como sempre, é muito importante.
Então, compareça aqui embaixo e até a próxima. Um grande abraço e fiquem com Deus. Tchau!